Você já deve ter percebido que os fundos de debêntures de infraestrutura foram muito mal no mês anterior, com alguns inclusive dando prejuízo. Pois é, hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso e te explicar o que está acontecendo nesse cenário e se é ou não uma boa oportunidade. Os fundos de debêntures de infraestrutura ficaram muito famosos nos últimos anos. Por quê? Por causa de uma série de acontecimentos que eu vou explicar para vocês agora. Antigamente, quando os grandes investidores, os grandes patrimônios queriam investir o seu dinheiro, por exemplo, em renda fixa, eles não pagavam tanto imposto assim. Como, Marília? Ora, eles investiam através do que chamávamos de fundos exclusivos. Os fundos exclusivos antigamente não tinham o come cotas. Você colocava o seu fundo, investia o seu fundo, por exemplo, num Tesouro Selic ou num IPCA+, ele não tinha o come cotas, então você não pagava imposto, aquele dinheiro acumulava juros sobre juros sobre juros para você e, eventualmente, na sua aposentadoria, quando você quisesse resgatar esse dinheiro dos fundos, aí sim você pagaria o imposto de 15%. Isso mudou com as recentes tributações e o governo passou a cobrar come cotas dos fundos exclusivos, ou seja, a cada 6 meses esses fundos passaram a ter que pagar 15% em cima da valorização do capital. Ora, sabendo disso, os grandes investidores simplesmente fecharam seus fundos exclusivos e foram investir em outras coisas que eles conseguiam não pagar imposto de renda. E que coisas são essas? CRIs, CRAs e debêntures de infraestrutura. O mercado foi simplesmente inundado com a criação de novos fundos de debêntures de infraestrutura e de títulos isentos. E esses fundos têm algumas peculiaridades. Por exemplo, o gestor desse fundo, ele vai lá, ele abre o fundo, ele capta os recursos e ele tem um tempo para colocar esse dinheiro para trabalhar, para garantir a isenção. Então ele tem 6 meses para adequar o fundo e comprar esses títulos. Então temos novas emissões, eles vão comprando com novas emissões, vão comprando títulos do mercado secundário, enfim. E aí eles têm esses 6 meses para se adaptar. E eles têm que ter mais de, acho que 80% da carteira nesse tipo de ativos, né? Acho que é até um pouco mais, acho que é 85% da carteira. Então, como tivemos a criação de muitos desses fundos e eles tinham esse período para se adaptar, eles tiveram que sair correndo para comprar tudo que estava disponível no mercado. E com essas compras, esse grande volume de compras, o que aconteceu foi que os spreads de crédito, ou seja, os prêmios pagos por essas empresas de infraestrutura, quando comparados a títulos do Tesouro Nacional, né, títulos do governo, caíram muito. Ou seja, aqueles fundos estavam comprando títulos mais arriscados que o governo, mas com spread de crédito muito baixos, com prêmios muito baixos em relação aos títulos do governo. Então, quando a gente olha aqui a evolução dos spreads ao longo dos últimos anos, a gente vê que 2021 teve uma queda bem grande dos spreads, né? Os spreads de, por exemplo, dessas debêntures que eram IPCA+, rodavam em torno de 100 bases, ou seja, 1% acima do título do governo. Então, se a NTNB era IPCA mais 7,5%, esses fundos rodavam a prêmios de IPCA mais 8,5%, 1% acima. Aí você teve uma queda, né, nesses spreads lá para 2021, 2022, depois uma alta muito grande por conta de Light e lojas americanas, né, então os spreads subiram bastante e depois voltaram a cair, mas assim, desabaram. Inclusive, recentemente, lá para setembro desse ano, os spreads ficaram inclusive negativos, com menos 31 bases. Então, se o governo emitia IPCA mais 7,31, esses títulos eram emitidos a IPCA mais 7, abaixo dos títulos do governo. Tamanha era a demanda por esses tipos de títulos. A gente já vinha falando aqui, para vocês evitarem
títulos de crédito privado, por conta dessa demanda grande dos isentos e tal, que eventualmente essa queda nos spreads poderia se corrigir. O que aconteceu em outubro foi exatamente uma pequena correção, ainda pequena, tá? Olha aqui isso no gráfico. O que a gente viu foi que os fundos com hedge, que eles chamam, os fundos atrelados ao CDI, tiveram essa queda aqui. Então, no mês anterior, renderam 182% do CDI por conta da queda dos spreads, e com a alta dos spreads, eles renderam 14% do CDI só, né? Então, menos de 100% do CDI. Já os fundos sem hedge, os fundos IPCA+, renderam no mês anterior 159% do CDI e renderam menos 13% do CDI em outubro. Quando você olha alguns fundos específicos, você vê que eles tiveram rentabilidade bem negativa. Por exemplo, Safra Debêntures Incentivadas caiu 0,64%. Daicoval Debêntures Incentivadas, menos 0,4%. Absolute Hydra IPCA, menos 0,23%. Absolute Hydra CDI, menos 0,19%. Sparta Debêntures Incentivadas, mais 50%, mas que representa só 39% do CDI. Então você vê vários fundos aí que acabaram tendo uma performance negativa ou uma performance abaixo do CDI, como a gente conseguiu ver aqui nesse gráfico. Quais papéis foram os maiores responsáveis por essas quedas nas cotas? Nos fundos redeados, que a gente chama, o CDI+, é praticamente Braskem. A gente vê que no top 3 aqui tá Braskem, depois tem CBR e CSN também, que foram papéis que estressaram aí nesses últimos meses. Nos fundos IPCA+, a gente vê GBS Participações, Raízen, que também foi um papel que estressou bastante junto com o CSN, e Liga Telecomunicações. Então, esses papéis foram os piores, digamos assim, dentre toda essa queda. O que a gente vê é que esses dois papéis, né, Ambipar e Braskem, que ficaram muito famosos por causa dos COIs, que acabaram não dando capital garantido, né, e dando aí um prejuízo para quem investiu, essas duas empresas tiveram problemas de governança, alta alavancagem, as ações caíram bastante, isso se refletiu também no preço dos papéis. Raízen e CSN também uma questão de alavancagem, empresas bem alavancadas com resultado piorando na margem. Raízen é da Cosan, e a Cosan recentemente anunciou aportes de capital, então já está tentando equilibrar essa questão das alavancagens. Mas o que a gente vê em um cenário com a taxa Selic muito alta, uma Selic de 15%, é esperado que empresas mais alavancadas cada vez mais pipoquem aí como casos mais arriscados, né? E que, como são mais arriscados e como a gente está numa situação de juro alto, acabem demandando um spread de crédito muito maior do que o spread que está sendo negociado por aí, né? Então, aquele gráfico que eu mostrei para vocês de spreads nas mínimas históricas não é condizente com o cenário macroeconômico atual de juro alto, de instabilidade, porque vamos ter uma eleição ano que vem, juro vai continuar alto, inflação ainda acima da meta. Então, frente a todos esses riscos, não faz sentido o spread estar tão baixo. O que me faz pensar que daqui para frente, essa correção dos spreads deveria continuar. Não faz sentido você ter um spread tão baixo desse jeito. O natural de um título desse é um spread lá dos seus 100 bases, né? O spread voltar para 100 bases. E se isso acontecer, vamos ter novos meses com prejuízo. Mas é importante colocar um contexto aqui. Muitas pessoas investiram nesses fundos de debênture de infraestrutura achando que era um investimento super conservador. Mas, por um lado, os fundos IPCA+, sofrem marcação a mercado, então se as taxas do IPCA+, caírem, eles vão ter um ganho grande de marcação a mercado, e se as taxas do IPCA+, subirem, eles vão ter um prejuízo de marcação a mercado, além de, se os spreads subirem, eles vão ter um prejuízo de marcação a mercado, e se os spreads caírem, eles vão ter um lucro, mas os spreads já estão na mínima histórica, então dificilmente eles vão cair mais, né? E por outro lado, os fundos redeados, que eles chamam, que na verdade
são títulos IPCA+, só que eles são swapados para CDI, então ele vai ao mercado, faz um swap de IPCA+, né, do indexador IPCA+, para o indexador CDI, e aí ele não sofre as oscilações de marcação a mercado por conta de variações na taxa de juro real. Ele só sofre oscilações de marcação a mercado por conta dos spreads de crédito. Só que os spreads de crédito estão na mínima histórica, então a chance deles sofrerem novas correções é super grande. Então, eles não são exatamente renda fixa conservadora, percebe? Você está correndo um risco de crédito e você está comprando um título como se fosse uma ação cara. Você está comprando uma ação cara que a qualquer momento pode corrigir e te causar um prejuízo. Então, a gente já vem falando, né, para tomar cuidado aí com fundos de crédito privado. E os fundos têm mais uma camada preocupante, que é como a gente teve essa queda enorme dos spreads desde março de 2023, a gente viu uma queda muito grande dos spreads. Esses fundos têm apresentado uma performance em relação ao CDI muito alta, né? Porque caem os spreads, eles valorizam os títulos, aí você acaba ganhando mais do que CDI. Então o investidor que está nesses fundos e olha para trás a performance fala assim, nossa, esses fundos rendem muito bem. Mas não é que eles rendem muito bem, é que os spreads foram comprimidos. Se você tiver novamente a abertura desses spreads, eles vão ver que esses fundos rendem muito mal, né? Rendem abaixo do CDI. E quando isso acontece, tradicionalmente, os investidores de fundos de crédito sacam o seu dinheiro. E como foram criados muitos fundos de crédito, muitos investidores ao mesmo tempo poderiam sacar este dinheiro, fazendo com que os gestores sejam obrigados a ir ao mercado e liquidar essas posições num mercado de crédito privado que já tem pouca liquidez. Então esse é o meu medo. Você tem um ativo que está com prêmios muito baixos, esses prêmios têm que descomprimir, quando eles descomprimirem eles vão gerar performance negativa num mercado que tem baixa liquidez e que os gestores vão ser obrigados a vender a preços, né, muito ruins. Então essa é a minha questão com fundos de debênture de infraestrutura, com fundos de crédito privado. No momento atual, eu não gosto. Ah, Marília, mas eu quero porque quero investir em fundos de debênture de infraestrutura, porque eu quero, tá? Esse é o motivo e eu quero e você não manda em mim. Ok. Então, qual eu vou escolher? O fundo em percentual do CDI ou o fundo em IPCA+? Minha visão. Se você for obrigado a escolher algum, se alguém estiver te obrigando, pelo menos escolha o IPCA+, o não redeado. Por quê? Porque se ao longo do ano que vem a gente tiver uma compressão das taxas de juros de mercado por conta de queda da Selic, ciclo de queda, eleições, o que quer que seja, né? Por exemplo, se IPCA mais 7,5% do governo venha aí para taxas mais razoáveis de IPCA mais 4, pelo menos no fundo de debênture de infraestrutura IPCA+, você vai ter essa compressão nas taxas e mesmo que você tenha uma leve abertura dos spreads, isso pode ser compensado. Então, por exemplo, vamos supor que a Selic caiu ao longo do ano que vem, que é o que o mercado espera que vai acontecer, e aí o IPCA mais 7,5% do governo passou aí para IPCA mais 5, né? Então caiu 250 bases, de IPCA mais 7,5 para IPCA mais 5. Por outro lado, vamos supor que os spreads de crédito voltaram para 100 bases, que é o valor histórico deles. Então eles vão de 0 para 100, né? Sobem 1%. Ora, você ganhou 2,5% na queda dos juros e perdeu 1% na abertura dos spreads. Então líquido você ainda ganhou 1,5%. Enquanto, se você tiver nos fundos redeados, CDI, percentual do CDI, você só vai perder o 1% da abertura dos spreads. Você não teria o ganho de marcação a mercado por conta da queda das taxas do governo, tá? Então, se você tiver que investir em algum, pelo menos vá para o IPCA+. Agora, eu, Marília, não investiria em nenhum desses por conta dessa possível abertura de spreads no mercado com baixa liquidez. Eu investiria simplesmente nos títulos do governo, não correndo risco de crédito, ainda mais em um cenário com juro alto, que vai ficar alto por mais tempo, com uma instabilidade eleitoral, tá?
que pode fazer aí com que mais empresas pipoquem um resultado ruim. Então, essa é a minha visão. Isso significa que os fundos de debêntures de infraestrutura são ruins? Não, eles são um bom instrumento, né? O gestor tá lá escolhendo boas debêntures de infraestrutura para você. Mas eles são bons no momento correto. No momento em que a gente vislumbre, né, um ciclo de queda de juros, no caso dos não isentos, ou num momento que a gente queira ficar nos pós-fixados, mas no momento que os spreads de crédito estejam grandes o suficiente para valer a pena o risco-retorno, tá? E quando isso acontecer, eu vou avisar vocês lá no Renda Fixa Pro. Marília, o que é o Renda Fixa Pro? O Renda Fixa Pro é o meu relatório de renda fixa, onde a gente faz exatamente isso. Olha o cenário macroeconômico, vê onde é melhor tá, se é nos pós-fixados, se é nos IPCA+, e tudo mais, e qual hora entrar em um, sair de outro, ir para os isentos, voltar dos isentos, né? Quando eu fazer cada um desses movimentos. Então, se você precisar de ajuda com isso, eu te ajudo lá no Renda Fixa Pro e vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro toda a questão dos fundos de debênture de infraestrutura. A queda foi muito pequena frente ao todo, né? Ainda é a ponta do iceberg, aí ainda é o começo de um movimento, mas que eu acho que tem um risco, sim, de se prolongar, porque realmente esses spreads estão bem fora do padrão histórico. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a semana que vem.